Continuidade, então, falar um pouco de forma. Ela tem muito a ver com a linha, porque a forma é formada com a junção de linhas, né? Então, no paisagismo não dá para falar em forma sem se refletir as linhas. Forma e a linha são muito ligadas entre si, independentes uma da outra, para que o observador compreenda os componentes do jardim. Então, a linha pode construir dos limites de uma forma. A forma pode ser definida como a superfície ou volume formado pelas linhas. Então, uma coisa pode estar conectada, interconectada com a outra. E ao se fechar a linha, estabelece variadas formas. Assim como visualizamos uma esfera, um círculo, notamos que a linha que circunda é uma circunferência. O fechamento da linha nos dá formas variadas, tanto elementos naturais quanto elementos construídos na composição paisagística. A leitura das formas depende do tamanho do objeto que compõe. Normalmente, formas grandes são mais pesadas, formas pequenas mais leves. Mas vale salientar que um objeto pequeno pode ser trabalhado no projeto de jardim de modo a adquirir peso na composição. Se tiver cores adequadas, por exemplo, um objeto pequeno vermelho em um jardim monocromático verde, ele vai chamar atenção para ele com certeza. Então, ele é um objeto pequeno, porém chamativo. Por outro lado, a posição que as formas ocupam no espaço também influencia o peso visual. Elementos colocados na posição central do jardim insinuam a conotação de que os demais elementos estão girando à sua volta. Aquele negócio do heliocentrismo, né? do elemento central do jardim. Por exemplo, aqui coretos. Então, em geral, coretos são colocados no centro da praça, todos os outros elementos são colocados ao seu redor, né? Possivelmente, pode ser feito diferente. No caso, essa praça é. Deve ser tomado muito cuidado com a distribuição dos elementos do jardim. Por exemplo, lá à direita a composição deve ser bem estudado porque é a finalização. Não sei se vocês lembram, então, normalmente se olha da esquerda para a direita. Então você constrói uma história ali, né, da paisagem e aí finalizando do lado direito. E aí, dependendo do que for colocado ali, pode tirar o interesse do observador. Outro exemplo que menciona a respeito da posição é a posição. Outro exemplo a ser mencionado é a simetria. Então, simetria tende a deixar a composição menos dinâmica, porque você olha de um lado e o outro lado é a mesma coisa, né? Cada forma no jardim tem um valor próprio, que pode aumentar o peso visual, somando a forma, por exemplo, com cores, né? Exemplo disso são formas humanas, de animais, símbolos, cruzes, setas e etc. Então, quando eu tenho elementos com simbolismo, isso pode ter um peso muito grande. A gente tem muita questão simbólica, mas um exemplo de civilização que tem muito simbolismo são os chineses. E na construção, não sei se naquele prédio mais alto do mundo, não sei se é o Burj Khalifa, que a torre, o ponto da central da torre dele era para ser de uma forma, então era para ser de uma forma, não sei se era quadrado, e aí isso dava azar, e eles fizeram redondo, alguma coisa assim. Quer ver? Tem uma foto dele. Que é basicamente isso. Eles tinham proposto redondo, acho que na verdade, e isso não era interessante. Outro exemplo, por exemplo, estrela de Davi para os judeus tem afinidade.
uma suástica teria repulsa, não só pelos judeus, né, na verdade. Então, significados que estão arregados a diversas civilizações. Então, isso pode não ser legal. Por isso, é interessante o estudo minucioso do que a pessoa espera. E que a pessoa veja, por exemplo, pré-projeto, para que não seja surpreendida com alguma coisa que não a agrade. Então, na paisagem construída, a vegetação, com suas mais variadas formas, adquire um significado todo especial para os espectadores e usuários. Tais formas encontram em todas as partes da planta, raiz, copa, sendo mais marcante formada a copa, de árvores e arbustos. Então eu tenho diferentes formas de copa que vão parecer diferentes formas no seu jardim e podem ser exploradas de N maneiras. Então, ovoide, ereta, copa piramidal, copa caída, né, chorão, estirada, frouxa, irregular, copa em forma de vaso, oval, piramidal, fastígio, que é quase uma seta, né, uma flecha, redonda, caída, arbustos, vaso ovalado, achatado, semelítico, irregular, espalhado, colunar, captado, aberto, prostrado e arredondado. Eu não vou ficar cobrando questão de forma, nem muito de cores. Eu quero que vocês entendam um pouco e tentem sempre pensar ao colocar isso no jardim. Então, ao colocar o jardim, vocês vão perceber que aquele elemento, ao colocar alguma coisa no jardim, aquele elemento tem uma linha, tem uma forma, tem uma cor, pode exercer algum som. Por exemplo, tem um amigo meu que morou em Florianópolis, num prédio onde tinha algumas palmeiras. E ele escolheu justamente a altura da copa, porque agradava a ele o som do barulho das folhas, né, do vento batendo nas folhas da palmeira. Depois a gente vai falar de som também.